Ele, com 13 cirurgias, um olho vazado e o outro se apagando. Portador de enfermidades constantes, nós podemos visitar em Uberaba 8 dias antes do congresso. Ele nos atendia enfermo, deitado, no seu quarto, na sua casa simples. Às 10 horas da noite adentramos e vimos o Chico, enrolado no fio. E ele dizia: meu filho, põe o seu ouvido perto da minha boca que minha voz está fraca. E ele dizia: me fala da transcomunicação. Eu recebi seu livro, mas eu não tenho tempo de ler tudo. A Neuza fez uma leitura dinâmica. Eu preciso saber mais algumas coisas. E como meu tempo é pouco, explicitamente ele dito as coisas muito de pouco em pouco. E em consideração à sua doença, eu liguei uma metralhadora .25 e soltei palavra por todo mundo. E ele perguntava e eu respondia. E de repente o Eurípides chegou e disse: já tem 10 minutos, o senhor tem que sair. O Chico fez um gesto, o Eurípides chegou perto e disse: ele não vai sair agora não, ele vai ficar. E o Eurípides disse: mas tem 4 pessoas para o senhor atender. Ele disse: atenda amanhã. E eu saí dali quase meia-noite. Conversávamos e o Chico debilitado, aquelas alturas, eu disse: Chico, eu vim aqui para ver se a gente grava um tape, já que você aceitou ser o patrono do nosso congresso, sabendo que você não pode responder na carta da sua possibilidade que recebemos. Nós queríamos lhe mostrar pela tecnologia. Você vai abrir e aparecer num telão de 8 metros para aproximadamente 2.000 pessoas, para a Europa e mais de 19 países. Ele disse: mas meu filho, eu acho que não precisava essa homenagem. Disse: mas Chico, não é somente pela sua pessoa, mas pelos seus 65 anos de trabalho árduo pela mediunidade, de dignificação do pensamento espírita. O que representou isso no mundo não é uma homenagem pessoal, mas no fundo é. Mas a gente tem que dar uma contornada para ver se na sua humildade ele entendia. E ele deu uma parada e me disse: 65 anos não, meu filho. 100 anos de trabalho, um século, 35 anos trabalhando de dia para ganhar o pão do corpo, e 65 anos trabalhando de noite para ganhar o pão da alma. Nessa frase belíssima, ele resumia a sua atitude de maior exemplo da mediunidade nas construções das leis soberanas da doutrina espírita. Falava do painel dos livros, e àquelas alturas eu já estava constrangido pela sua debilitação, já estava até me conformando da possibilidade de não poder gravar. Ele segurou minha mão e naquele momento aconteceu um fenômeno interessante. Eu começava a pensar e ele respondia. Porque ele disse: nós temos que gravar esse texto. Aí eu pensei: mas ele não vai aguentar. Ele respondeu: mas eu tenho que aguentar. Aí eu pensei: mas ele não tem nem voz. Mas amanhã eu vou ter voz. Aí eu pensei: mas como é que eu vou gravar um tape com o Chico deitado? Quando eu acabei de pensar, eu disse: amanhã eu levanto teu filho. Aí eu disse: Chico, é importante esse tape para que a sua palavra seja a janela de abertura para a transcomunicação penetrar as casas espíritas, os meios espiritistas, porque isso é importante para a nossa doutrina. E de repente, ele vindo tudo aquilo, ele segurou minha mão, apertou com força. Eu botei o ouvido mais próximo da boca e ele disse: meu filho, tudo isso que você está me falando me faz lembrar a história de um poeta árabe que foi exilado do grupo de seus amigos porque pensavam que ele não era verdadeiro.
Depois de muitos anos em que esse poeta sofreu no exílio, os amigos reconheceram que ele estava com a verdade. Foram visitá-lo e ele no leito. Depois que os amigos falaram, passaram-lhe a palavra e o poeta só disse: eu esperei por vocês muitos anos, mas que pena que vocês chegaram na hora que eu tenho que sair. O poeta estava perto da morte. O poeta era ele. Os amigos que ele esperou tantos anos era a confirmação científica da transcomunicação que ocorreu no Congresso de São Paulo. Quando eu levantei a cabeça, eu vi que o Chico chorava. Eu enxuguei sua lágrima e, como ninguém é de ferro, nós choramos juntos. E ele disse: meu filho, esse quarto está tão cheio de luz. Eu disse: deve ser sua, Chico. É o alcance da sua simplicidade. Aquela casa simplória, aquela cama de madeira, aquelas caixas de papelão que circulavam ali. O maior escritor da América Latina, 22 milhões de exemplares vendidos. E ele ali assemelhava-se a uma estrela. Quanto mais brilhava, quanto mais brilhava. E o Chico disse: amanhã você volta. Eu vou passar o dia inteiro sem receber ninguém. Vou gargarejar com sal e gengibre. E você deixe para mim às 7 da noite que eu vou dar mais fotos. E os bons espíritos a me ajudar. No outro dia voltei à casa do Chico. Ele saiu do quarto às 10h15 da noite, literalmente carregado pelo Eurípides. Ele segurou ele debaixo do braço e com a perna o Eurípides empurrava a perna direita, o Chico dava um passo. Ele empurrava a esquerda, o Chico dava outro passo. Sentou na cadeira e o Chico disse: me conserte, Eurípides, de como ele estava debilitado, o esforço que ele fez para gravar essa música. Aí ele puxou e disse: consertou demais, Eurípides. Aí botou o disse: agora está bom. Aí ele disse: como depois que você saiu, eu escrevi umas coisas e eu queria dar uma lida antes de gravar. Conversamos mais um pouco, descontraídos, sorrimos muito. Ele com a voz mais forte, eu contente, ia sair tudo direitinho. Os câmeras ligaram, as lâmpadas, o Chico pegou o papel, abriu, passou 10 minutos, 20, 35 minutos depois, as letras eram tão miúdas, porque ele não tem mais um controle das articulações. Ele disse: ai, meu filho, eu acho que não vai dar para ler isso, não. E pronto, que ele vai ter mais tempo. Aí a Neuza, muito bondosa, disse: mas Chico, por que você não faz como os prefácios do livro que você tem recebido? Você dita para mim, eu faço letra de imprensa, depois você lê com minha letra grande. Ele disse: você espera, meu filho? Se espera, Chico. Aí o pessoal apaga a luz, apaga a luz. Daí ele começou a gritar: senhores e senhoras. Ela escrevia. Ele olhava e dizia: vírgula. Um detalhe. Ele podia improvisar, dizer qualquer coisa na frente das câmeras, mas ele ficou ali 1 hora e 10 minutos para traduzir o texto que ele tinha escrito. E quando ele dizia: Jesus, o grande líder espiritual do Ocidente, ele olhava o papel de Ocidente com O maiúsculo e ela botava O maiúsculo. Daí eu pensei, porque o Chico estava ditado e passava 5 minutos para achar onde parou. Aí eu caí na besteira de pensar de novo: mas será que isso vai ser isso? Ele demora tanto tempo para voltar que nem eu já entendi o que é que acabou, o que é que está voltando. Será que esse texto vai estar arrumadinho? Quando eu acabei de pensar, ele marcou o papel e disse: se tiver alguma impropriedade, você corrige, meu filho. Você pode pensar em outro homem. Daí o texto ficou pronto, ligaram-se as câmeras, a voz dele fraca, ele disse: estou preocupado com a voz. Ele disse: Chico, não tem problema. Agora nós temos um papel, você pode falar que a gente põe a legenda amarela em português, uma legenda branca em inglês. Mas aí ele deu um freio, a voz ficou forte, vibrante, e ele leu como se não tivesse nada.
As pessoas que estavam em torno nos olhavam, nos olhavam, a Neuza emocionada, com a voz dele vibrante, e ele leu o discurso dele de salvação aos congressistas. Um discurso lúcido, belíssimo, quando ele diz que há mais de um século recebemos de Allan Kardec a codificação do espírita, e que os espíritas do Brasil construíram casas de amparo aos enfermos, escolas, hospitais, trabalhando para socorrer as vítimas da ignorância e do sofrimento. Depois que ele dá uma geral no processo de assistência social, da obra de amor que o Espiritismo fez nesse país, ele diz: mas isso não basta às nossas necessidades comunitárias. Precisamos de leis novas para melhor equacionar os nossos problemas, e buscamos na Europa e de outros países de vanguarda a contribuição científica que nos é indispensável. Que lucidez do Chico! E eu achando que o discurso ia sair lá tudo muito arrumado. E ele saúda os congressistas, assume o nosso congresso, o tempo inteiro ele fala do nosso congresso como se lá estivesse. Depois que ele fez isso, as câmeras ligadas de Chico, você poderia falar aquela parábola do poeta árabe, e ele diz: filho, fez um silêncio demorado, contou novamente a parábola, e novamente ele chorou, mas dessa vez eu filmei e disse: Chico, eu queria a sua permissão para eu usar esse texto para encerrar o congresso de terceiro. Se você acha que vai ficar dentro, Chico, vai ficar uma apoteose. Então faça como você quiser. E ficou uma apoteose. Quando ele saiu do congresso, foram 20 horas de conferência. Luxemburgo, Inglaterra, Alemanha, França, os principais pesquisadores mostrando imagens, vozes, todas as contribuições que o Espiritismo trouxe sendo confirmadas. Ali era um das ideias espíritas da ciência. Quando termina o congresso, que a doutora Marlene vai fazer as palavras finais, ninguém tinha visto o texto, porque no meu tempo, quando eu cheguei na Bahia, editei a vida na madrugada, na véspera do congresso, era uma surpresa geral. Ela disse: agora nós vamos passar as últimas palavras de encerramento a Francisco Cândido Xavier. E aí ele aparece num telão com a sua parábola do poeta árabe, e ninguém se conteve. O congresso terminou com uma coletividade de emoções, e alguém definiu a plateia como verdadeiro aguaceiro. Nós vamos ouvir o primeiro discurso do Chico, de saudação ao congresso, já que aqui muita gente não pôde ir até lá. Uma parte desse congresso, talvez o seu ponto mais significativo, veio até vocês. E no segundo momento, a parábola do poeta árabe para encerrar. Isso tudo deve dar 10 a 12 minutos. Vamos ligar o vídeo, por favor.
prezados congressistas, nossos conterrâneos, repreendemos a todos eles o nosso abraço pessoal de respeitoso carinho e de profunda gratidão a todos eles que estão aqui prestigiando a nossa realização há mais de um século. Recebemos a codificação da doutrina espírita, efetuada por Allan Kardec, e como me parece natural, centralizamos nos ensinamentos de Jesus Cristo, o grande líder espiritual do Ocidente. Em vista disso, fizemos respeitável movimento de aproximação humana entre nas lições e exemplos a humanidade, movimento que passamos a denominar em nossas tarefas com a legenda Cristianismo Redivivo. Reconhecendo-nos uns aos outros na condição de irmãos que atendiam às palavras de novidade e sudor quando nos recomendou amai uns aos outros como eu vos amei. Os espíritos do Brasil construíram casas destinadas ao amparo e socorro dos companheiros infelizes da comunidade humana, segregados no infortúnio e no desalento, as vítimas do vício e da ignorância, mantendo inúmeras escolas para a reeducação dos infelizes, instituições que sustentaram e sustentam até hoje com os próprios recursos em diversos setores da vida nacional. Isso, porém, não basta às nossas necessidades comunitárias. Precisamos de mentes novas para examinar nossos problemas e recolhemos da Europa e de outras regiões de vanguarda a contribuição de valores científicos que nos são indispensáveis, entre os quais encontramos a transcomunicação por vasta área de observações valiosas, área em que militam numerosos cientistas habituados a científicos
conhecimentos e experiências em contextos da vida além da matéria comum, demonstrando que a morte é apenas em nossas próprias almas a transferência para outros níveis de existência nos quais reconheceremos a realidade de nós mesmos. Essa é a razão do nosso segundo Congresso Internacional de Transcomunicação, o alimento espelho das verdades que nos regem. Terminamos aqui a nossa saudação com os nossos votos a Jesus. Tudo isso deste nosso segundo Congresso Internacional de Transcomunicação, que define a nossa responsabilidade de viver com a segurança da paz e com a bênção da felicidade que esperamos para hoje e para o futuro. Essa irmão e servidor reconhecido, Francisco Cândido Xavier. Agora nós vamos ouvir a última parte. Pode deixar de transcorrer a fica normal. São mais 3 minutos. Há quem pense que Chico Xavier deve ter se despedido de todos nós recentemente. Porque devido ao seu estado de saúde, a gente não sabe se vai ser possível uma outra entrevista aqui. E essa parábola foi uma mensagem muito contida para todos nós que reconhecemos nele uma contribuição de que o Espiritismo tem 2 partes, antes e depois de Chico Xavier.
nos despedir meio apressados, porque o nosso avião está 10 minutos e eu estou correndo risco de perder. Muita paz para vocês e até qualquer dia.